Olha só, hein? Supremo Tribunal Federal em chamas e o decreto de Zanin que abalou o mundo. É isso mesmo. Eu vou contar para você os detalhes agora aqui no nosso canal, mas é muito importante que você se inscreva, dê o seu like, comenta e compartilha em um movimento que fez o Supremo Tribunal Federal estampar as manchetes internacionais. O ministro ex-advogado do Lula, né, o Cristiano Zanin, lançou um decreto que mergulhou o Brasil em um redemoinho de indignação e também de suspense, e eu vou contar para você os detalhes aqui. Por quê? Porque sim, meus amigos, o mundo está de olho na Suprema Corte Brasileira. Todo o movimento desses caras gera comentários internacionais e eu vou contar para você os detalhes. A ordem de lacrar celulares de advogados e também de jornalistas durante o julgamento do Núcleo 2 não é apenas um ataque à liberdade, é uma bomba relógio que ameaça explodir os alicerces da democracia brasileira, e isto é um absurdo. Enquanto a Ordem dos Advogados do Brasil brada que recorrerá aos tribunais internacionais, vozes conservadoras de peso ecoam um grito uníssono. O STF cruzou a linha do inaceitável. É isso mesmo. Advogados, qualquer pessoa que porventura, a partir de agora, diante dos julgamentos do Cristiano Zanin, envolvendo essas questões políticas no Brasil, terão seus celulares lacrados. Terão seus celulares temporariamente apreendidos pelo tribunal. Isso é um absurdo e é nesse ponto que nós chegamos, também por conivência e omissão da Ordem dos Advogados do Brasil, que sempre demorou muito para se manifestar em favor do povo brasileiro. Essa é a verdade. Estão gritando agora dizendo que vão recorrer sistemas internacionais, tribunais internacionais, porque sempre foram coniventes com as arbitrariedades da Suprema Corte Brasileira. E isso nós estamos falando de um ex-advogado. Estamos falando do Zanin, que sabe e conhece muito bem os direitos da advocacia, os direitos de um profissional da advocacia, a liberdade que eles têm, inclusive dentro do tribunal, quando em exercício da sua função, e muitas vezes até não, só acompanhando ali. Não vou entrar nesse detalhe, mas o profissional, desde que ele tenha a OAB em um tribunal, tem livre acesso, né? Logicamente não pode interferir no julgamento se ele não faz parte de absolutamente, mas pode assistir, pode acompanhar, pode fazer as suas anotações, pode observar, para inclusive depois, como muitos fazem, trabalhar em parceria, né, dobrarem ali, trocarem figurinhas sobre opiniões jurídicas em relação a vários processos. Um golpe silencioso contra a liberdade. O detalhe é que na última terça-feira, para você que está me assistindo hoje, a Suprema Corte Brasileira foi palco de uma cena digna de regimes autoritários mais uma vez. Advogados defensores do sagrado direito e a ampla defesa foram despojados de seus celulares e foram lacrados como se fossem evidências criminais. Jornalistas sentinelas da verdade também tiveram seus dispositivos confiscados, impedidos de registrar qualquer ato dentro do julgamento mais controverso da história recente. A ordem assinada por quem? Pelo ex-advogado do Lula, Cristiano Zanin, não apenas viola a prerrogativa profissional, mas lança uma sombra de desconfiança sobre a transparência da Suprema Corte Brasileira, mais uma vez, e isso virou um assunto internacional. É sério isso, Zanin? Vossa Excelência realmente sabe, e já foi advogado um dia, questionou o advogado, um dos advogados que teve seu equipamento apreendido em uma forma também de criticar a Corte Brasileira de maneira meio que com medo. Essa é que é a verdade. É como se os caras tivessem pis em ovos com os poderosos.
A tão falada e badalada Ordem dos Advogados do Brasil, em um movimento ousado, acionou o Zanin diretamente, exigindo a revogação da medida. Caso o ministro mantenha a sua postura, a entidade promete levar o caso a cortes internacionais. Ou seja, tudo que chega nas cortes internacionais, tudo que chega lá fora, né, em outros países, são os abusos do Supremo Tribunal Federal. E isso, claro, toma, né, uma escalada internacional, o mundo de olho no Brasil, porque é o tempo inteiro o tribunal brasileiro agindo, como que se fosse às margens daquilo que é minimamente coerente, correto, decente e legal. São interpretações e tudo vale porque basta ler um texto e uma interpretação determina o rito, tudo que vai acontecer ali dentro. Então, não há segurança jurídica, porque não se sabe o que se passa na cabeça de um juiz que tem uma caneta poderosíssima como o ministro do Supremo. A decisão que pode expor o Brasil em um vexame global, segundo a revista Oeste, a ameaça da Ordem dos Advogados do Brasil é um grito de alerta contra os ministros e vem, né, com uma escalada autoritária sem precedentes. É o tempo inteiro, toda a cobertura, a todo tempo, a todo momento, né, nós estamos reportando, inclusive aqui, ações como essas. Há um eco internacional e um risco ao Brasil? Eu não sei. A ousadia de Zanin não ficou restrita às fronteiras brasileiras. Jornais internacionais já começam, né, a noticiar o caso com manchetes que questionam a saúde da democracia brasileira, que realmente está na UTI. A possibilidade da Ordem dos Advogados do Brasil recorrer a tribunais de cortes internacionais dos direitos humanos coloca o Supremo Tribunal Federal mais uma vez em uma posição delicada, como que se já não estivesse. Ou recua ou enfrenta o escrutínio global. Abre aspas, o Brasil está a um passo de ser rotulado como uma democracia de fachada, fecha aspas, alertou um colunista muito bem colocado da revista Oeste, ecoando o temor, né, realmente de pessoas de bem desse país, de terem que começar a dizer lá fora de que nós não vivemos um país de liberdade. Enquanto o julgamento do Núcleo 2 avança e paira no ar uma pergunta inquietante. O que o Zanin teme que os advogados e jornalistas revelem? Seria este movimento para silenciar as vozes cruciais e proteger segredos do Supremo Tribunal Federal? E ele prefere manter muito, né, do seu autoritarismo às sombras? É uma pergunta. O clima é completamente inóspito na Suprema Corte Brasileira de qualquer pessoa. Recentemente nós tivemos o vergonhoso caso do advogado Sebastião Coelho, que inclusive recebeu voz de prisão dentro do Supremo Tribunal Federal, foi impedido de entrar como advogado, uma escancarada falta de respeito e violação, do Código de Ética, da norma, das regras, por que não dizer da lei do livre acesso de um advogado em um tribunal. Esse país precisa, tardiamente a Ordem dos Advogados do Brasil deu um grito. Tardiamente, na minha opinião, porque vem acontecendo muita coisa e eles têm sido coniventes com isso há muito tempo. Mas o pior de tudo isso é o mundo de olho no Brasil e, como muito bem disse a revista Oeste, o Brasil correndo sério risco de estar vivendo uma democracia de fachada diante dos olhos do mundo, porque aos nossos olhos isso já é uma realidade, não é, queridos? Inscreva-se, ativa o sininho das notificações, dê o seu like, comenta e compartilha, é muito importante. Nós voltamos daqui a pouco com muito mais para você. Shalom.